Oi, gente, nós vamos iniciar mais uma vez meditação na palavra. Hoje eu gostaria de ler com vocês Neemias e discorrer sobre alguns versículos, mas contextualizar também a história de Neemias com as histórias de Zorobabel e de Esdras. É importante a gente lembrar que, na verdade, Neemias foi um grande empreendedor e ele marca a história do povo de Israel, quando ele sai do cativeiro babilônico e os remanescentes retornam para Jerusalém. Mas antes de Neemias, nós vamos ver que que Deus levantou Zorobabel e que os profetas dessa época eram Ageu e o profeta Zacarias. Ambos, deram a palavra do Senhor para Zorobabel, para que ele levasse os primeiros remanescentes para Jerusalém. Jerusalém estava desolada e as pessoas viviam em uma desolação e miséria total, porque esse povo, aparentemente livre, saíram realmente apenas com a roupa do seu corpo, não tinham na verdade trabalho, tudo tinha se perdido lá no Império Babilônico. E Neemias marca essa história e ele tem uma relação muito semelhante mesmo com Esdras, porque foi logo após o cativeiro babilônico, e a gente vai ver que Dário, que era o rei da época de Zorobabel, ele dá aos seus cativos o direito de retornar para as suas terras. Zorobabel ele foi um grande líder israelita, responsável para levar a primeira leva de pessoas retornando para Jerusalém, os primeiros remanescentes de Israel. E Deus havia feito promessas a Zorobabel. Então eu vou ler somente assim para a gente contextualizar. Ageu 2, na verdade, ele disse assim: disse o Senhor que iria tremer céus e a terra, que derrubaria os tronos dos reis e acabaria com seus poderes, que acabaria com o cavalo e o cavaleiro. E aí a gente vê que o Senhor estava com Zorobabel, ele não estava só nessa empreitada de retornar com este povo para Jerusalém. Em Zacarias, no capítulo 4, do verso 6, ele diz: não é pela força nem pela violência que vencerás, será pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, não há obstáculo, por maior que seja, que possa parar Zorobabel. De fato, obstáculos se ergueram diante dessa obra, principalmente os samaritanos, que eram os mestiços, ou seja, pessoas descendentes de babilônicos e de israelitas, que se levantavam porque detestavam Israel e não aceitavam que esse povo voltasse para sua cidade, que seria Jerusalém, e lá pudesse novamente achavam que eles iam novamente ter privilégios e que seria uma grande nação. No entanto, apesar de oponentes de perto e de longe se levantar, quando nós estamos debaixo de uma promessa e de uma palavra de Deus, nada é capaz de nos parar. Mas para tanto, nós devemos ter essa certeza dentro do nosso coração de que quem nos mandou foi o Senhor. E para tanto é necessário que deixemos sermos verdadeiramente levados pelo Espírito Santo, porque Ele fala conosco de forma individual com cada um de nós. Basta que cada um de nós deixe Ele falar, que nós possamos dar a Ele o espaço necessário e através de intimidade. E essa intimidade se dá através de oração, através da busca mesmo pelo Espírito Santo e de dizer: eis-me aqui, e se colocar à disposição para o Senhor, e que seja feita a vontade dEle em nossas vidas e que os propósitos do Senhor sejam todos eles, de fato, realizados em nós, através de nós, para a honra e para a glória dEle. Então nós vamos dar seguimento. A gente sabe que toda a reconstrução ela requer um grande empenho.
E a gente sabe que essa cidade ela estava desolada. Então a gente imagina um montoário de escombros que havia neste lugar. E as pessoas foram para lá sem era e nem beira. E viviam em verdadeira miséria, né? Em miséria total. É isso que a gente vai ver. Então o primeiro grande levante foi o povo samaritano. Em seguida, eu vou ler com vocês, já vou passar. Esdras foi o segundo a levar esse povo para Jerusalém, e ele também consegue, mas o grande reconstrutor e restaurador, não só do muro de Israel, mas também do povo, é Neemias, através da mão do Senhor sobre a sua vida. Então eu quero ler com vocês e a gente vai ver algumas peculiaridades, algumas reações, pontos importantes a respeito de Neemias. Eu quero ler primeiro o verso 1 de Neemias, no capítulo 1, verso 1, onde diz: As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nós vamos ler depois a oração de Neemias. Logo aqui é importante nós destacarmos algumas coisas a respeito de Neemias. Neemias, na verdade, ele nasceu ele é filho de Acalias, provavelmente ele é da tribo de Judá, alguns estudiosos dizem que sim, então é a mesma tribo de Jesus, né? Ele nasceu nesse período, ele nasceu já no cativeiro, ele não nasceu em Jerusalém, mas ele ouvia falar das histórias do povo de Israel e o que o Senhor havia feito na vida desse povo e com esse povo. Então, seguindo, aqui também fala que o mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã. É importante a gente lembrar que Quisleve, na verdade, é o nono mês do calendário judaico religioso e é também o terceiro do calendário civil. É um mês que se celebra, na verdade, a chegada do inverno na Terra Santa. Então lá tem o que chamam-se de Chamuká, que marca esse início desse inverno. É um mês de celebração e dedicação ao templo. Isso acontece desde o ano de 165 a.C. Então a gente observa que eles têm essa predileção, essa não vou dizer idolatria, mas esse cuidado com o templo desde lá. Depois a gente vai ouvir que Jesus fala para aquela mulher samaritana que nós é que somos o templo do Senhor, né? E que do Espírito Santo, e que o Senhor busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que necessariamente não é o local onde você está, mas é você como você está para adorar, né? Então a gente precisa também ter isso em mente, lembrando, né, tudo isso em relação a... Só para a gente ter essa... E Suzã, na verdade, está falando aí que era Fortaleza, a grande cidade, na verdade, era a capital do Império Persa e era o local onde vivia, no Palácio Real, o rei Xerxes, que foi Assuero, na verdade, mas chamado também Xerxes, e foi ele quem liberou Neemias para a grande obra, que nós vamos ver aqui em seguida, quando
Neemias, ele vai e diz: E disse eu: Senhor Deus dos exércitos, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De tudo nos corrompemos contra ti, nos guardamos e não guardamos os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, o teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. E foi o que de fato aconteceu no cativeiro babilônico. E se vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e cumprireis, então eu, que os vós que antes o tinham rejeitados, estejam nas extremidades do céu, de lá ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhes fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e teu povo, que resgataste com tua grande força e com tua mão forte. Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam tremer o teu nome e temer, e faz prosperar hoje o seu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. A gente sabe que para ser copeiro do rei é uma pessoa que tem uma grande confiança e tem um cargo muito alto diante do rei. E ele vai à presença do rei triste, e o rei questiona por que ele está triste. E aí ele diz, no verso 5, e o rei me disse, no verso 3, desculpa: Vive o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas de fogo. E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus, e disse ao rei: Se é do teu agrado, rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: Quanto durará a tua viagem? Quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. E disse eu mais ao rei: E se ao rei parece bem, deem-se-me carta para os governantes da além do rio, para que me permitam passar até que eu chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê de madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade, para a casa que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então a gente vê que primeiro Neemias, ele se compadece dos seus irmãos. Então a gente observa que há compaixão nesse homem. Ele se compadece da miséria que esses irmãos estão vivendo. Ele se humilha, ele ora a Deus e ele faz um jejum de 100 dias, né, para essa grande obra. E ele vai diante do rei com essa tristeza que ele estava, e a mão de Deus é sobre ele, que toca o coração do rei e deixa que ele vá e reedifique este lugar. Então nós percebemos que em todo o tempo Deus esteve presente, tanto na vida de Zorobabel, quanto na vida de Esdras e na vida de Neemias. O desejo de Neemias aqui, a gente observa, ele faz confissão dos pecados da nação,
do povo, ele faz confissão dos pecados da casa dele, ele chora por esse povo e ele se compadece e ele também traz à memória de Deus, embora o Senhor não esqueça de nada, o que Deus havia feito de aliança com Moisés, o que havia falado, que se o povo se convertesse e se voltasse a andar em seus caminhos, que ele traria novamente e juntaria a este povo. E é exatamente esse o desejo do coração de Neemias, atrelado à vontade de Deus. Então, quando os nossos sonhos estão atrelados à vontade do Senhor, haja o que houver, venha o que vier, o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita a irmos adiante, além das nossas forças, porque não é, como ele diz, não é pelo braço, não é por força nem violência, mas pelo Espírito de Deus. Eu e você não temos capacidade humana nenhuma de levantar, seja lá o que for, né, sem que Deus nos permita que isso aconteça. E é importante lembrarmos que essa reconstrução do muro, esse retorno levantou oponentes de longe, como eu falei, os samaritanos, e de perto. E aí a gente vai ver no decorrer, e não vou me adentrar nessas leituras, mas que o povo, ao ver Esdras, ao ver Neemias chorando, clamando, eles começam também a se comover e tomam para si também esse desejo. Então, Neemias acaba sendo um grande entusiasta desse povo, e esse pessoal vai com ele e vai buscar também fazer essa reconstrução desse muro. Só que aí vem o que a gente chama dos elementos de perto, que são o que a gente diz que são o chamado fogo amigo, que está ali e você pensa que está do seu lado, mas que ele não se alegra com aquilo que Deus tem colocado diante de você, ou de um sonho que você tem, ou de algo que você queira construir. Muitas dessas pessoas que se dizem nossos amigos conseguem até estar conosco na hora da tristeza, porque ali ele consegue te dar até uma palavra de força, uma palavra de legal, querer te colocar para cima. Mas quando você está prestes a vencer, tendo uma vitória, muitos deles não se alegram com a nossa vitória. É importante estarmos atentos a isso, porque esse é o que nós chamamos de fogo amigo. E o fogo amigo se levantou com Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, que zombaram de Neemias e dos que com ele foram, né, para levantar o muro. E quando ele começa a perceber que está dando certo as coisas, que ele tem conseguido levantar e as pessoas estão ali umas com as outras e todo o povo começa a se mover diante disso, levanta e cria em Sambalate, Tobias e em Gesem um desejo de uma ira fora do normal. E aí ele manda, durante esse tempo de reconstrução do muro, 4 mensagens para Neemias, que Neemias fosse ter com eles, quando na verdade o intuito deles era dar realmente fim a Neemias, queriam matá-lo. E Neemias, sabiamente, né, a gente vai ver que ele também, antes de começar a edificação do muro, ele viu, ele olhou como é que estava a cidade, mas ele não declarou que ele tinha o que Deus havia mandado ele fazer, ele ficou caladinho. E aí a gente lembra que o segredo que o segredo é, na verdade, o sucesso para a bênção, né? Muitas das vezes tem coisas que Deus falou a você e que não é para você abrir a sua boca grande de sapo, dizer, e vai acontecer. Não, é momento de calar, é momento de oração, é momento de jejuar, é momento de colocar diante de Deus aquilo ali. Só quando o Senhor tocar no seu coração e dizer, agora sim você pode falar, aí você diz para as pessoas com as quais você sente que há um espírito
comum entre você e essa outra pessoa, porque nem todo mundo que te chama de amigo verdadeiramente é teu amigo. Tem pessoas que estão próximas de nós e que são apenas pessoas que estão próximas e que nada tem, né, a ver conosco. E aí a gente observa que ele não declara isso e só depois é que ele fala. E quando ele fala, é quando Sanbalat, Tobias e Gesem se levanta já contra ele. E aí manda essas 4 mensagens. E todas essas 4 mensagens, ele diz ele dá a mesma resposta. Que ele está em uma obra muito grande, que ele não pode largar o que está fazendo para ir ao seu encontro. Por último, Sanbalat cria uma carta e manda dizendo que eles estão se levantando para criar contenda com o reinado persa e é desmentido por Neemias. E por último a gente vai ver ele subornando o sacerdote Semaías, que na verdade havia estado junto com Neemias levantando esse muro e que acaba sendo subornado por Sanbalat e por Tobias e dá um recado mentiroso para Neemias dizendo que Tobias e Sanbalat viriam ao seu encontro e que iriam matá-lo, e que era para ele entrar no templo e se esconder no templo para não morrer. Ora, Neemias era um homem que lia a palavra do Senhor, ele cresceu ainda aqui no Império Babilônico, mas ele ouvia o que os seus irmãos lhes diziam a respeito e sabe muito bem que um homem comum não poderia entrar no templo porque seria consumido, morreria pelas mãos do próprio Deus. Então, na verdade, Semaías queria colocá-lo em uma emboscada, em uma armadilha, mas graças ao bom Deus e à sabedoria de Neemias, ele não cai nessa armadilha e ele segue, e ele consegue restaurar esse muro em 52 dias, um tempo recorde, né? Que a gente não espera que mãos humanas consigam fazer isso sozinhas, se não for verdadeiramente com a graça de Deus. Neemias reconstruiu o muro por volta do ano de 445 a.C. Ele não só reconstruiu o muro contra os intrusos, né, que queriam tomar Jerusalém, queriam acabar com a cidade, mas ele também desejava algo muito maior, que esse povo se redimisse, que esse povo voltasse a adorar e houvesse uma restauração desse povo em relação a Deus. E aí a gente vai ver que ele encorajou o povo a fazer o que era certo, a ter um conserto diante do Senhor. A restauração a reconstrução não só do templo, mas também a restauração desse povo para poder ser novamente governado pelo Deus vivo. E nós observamos que o templo já estava lá, era onde Deus habitaria, mas era necessário o muro para que o governo de Deus estivesse, para que aqueles que estivessem naquela cidade fossem de fato governados pelo Deus Altíssimo.